não se pode fugir. O processo de Deus na nossa vida é algo que não podemos nos isentar. É algo que aconteceu com profetas que vieram antes de vós. É algo que aconteceu com grandes homens de Deus, com grandes mulheres de Deus. E se nós formos folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a Bíblia inteira em um exercício de processamento com todos aqueles pelos quais Deus chamou para exercer alguma coisa dentro do ministério, dentro do chamado. E é interessante escutar alguns jargões de algumas pessoas quando dizem: ah, pastor, mas o processo está doendo muito. O processo está muito difícil. E eu quero dizer para você, queridos, nessa noite, que eu nunca ouvi se falar de um processo fácil. Todo processo exige uma superação. Todo processo exige uma força. Todo processo tem um sofrimento. Coitada da sardinha quando vai ser enlatada. Coitado do pãozinho, daquele que você come fatiado, quando ele vai ser empacotado. Tudo que é processado passa pelo macoxo. Tudo que é processado passa pelo sofrimento. Se não vamos entender hoje à luz da palavra de Deus algumas coisas que aconteceram, alguns processos que aconteceram na vida de alguns homens e de algumas mulheres de Deus, na palavra de Deus. Primeiro, é no processo que é preciso ficar cego para começar a enxergar. É no processo de Deus que muitas vezes é preciso Ele tirar as suas visões distorcidas. É no processo de Deus que muitas vezes é preciso Deus desconstruir algumas coisas que foram construídas ao longo da sua estrada, ao longo do seu caminho, ao longo daquilo que você conviveu, do que você aprendeu, diante das igrejas que você já passou, diante dos líderes que já lhe ensinaram. Algumas coisas que tinham fundamento, algumas coisas que não tinham fundamentos. Eu sou ousado a dizer nesta noite para vocês que um dos maiores inimigos do Evangelho hoje não é a macumbaria, não é a feitiçaria, não é o Sexunoye, não é o islamismo, não é o espiritismo, nem é nenhum desses ismos que existem por aí. Um dos maiores inimigos do Evangelho hoje são líderes espirituais que sobem diante do altar de Deus e começam a ensinar coisas que não são respaldadas com a palavra de Deus. Meu Deus. Usos, costumes, fraseados. Alguns chegam até a dizer que está escrito na Bíblia coisas que não está escrito na palavra de Deus. E isso tem causado um prejuízo muito grande, porque para inculcarmos algo sadio, algo bom, algo espiritual, algo da palavra, algo edificante, algo que vai construir a sua vida, que foi diretamente uma revelação de Deus para a nossa vida, para a igreja, é tão difícil
algumas coisas erradas, irmãos. Meu Deus. Eu cresci ouvindo pastores subir no altar e dizerem: está escrito na palavra de Deus, está escrito isso, está escrito isso. Irmão, dê glória, dê aleluia, porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor, nem até a tristeza salta de alegria. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E na verdade esse é um texto sem contexto. Na verdade esse é um texto que de fato não está se referindo à pessoa do Senhor Deus. E esse texto está em Jó, se não me engano, capítulo 41. Quando Jó vai falar assim: olha, existe um monstro marinho chamado Leviatã, um grande crocodilo, a qual, se ele passar pela rua, ele sai cavando buracos, sai cavando valas, e ele tem uma coraça, um couro tão grosso, tão duro, tão poderoso, umas escamas tão duras, que se jogarem lanças nele, as lanças se partem ao meio. E ele é tão feroz, tão amedrontador, de um jeito que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Olha que coisa distorcida. O texto está falando de um crocodilo. O pastor não leu o texto, o líder não leu o texto, o irmão não leu o texto direito, tem preguiça de ler. Nós estamos vivendo uma geração de preguiçosos, de pregadores preguiçosos, irresponsáveis, que não leem todo o texto, usam apenas um versículo para trazer, diz que um pão quentinho para a igreja, mas não é. Meu Deus, glória, aleluia, meu Jesus. Às vezes é preciso Deus desconstruir a visão que você tinha, a ideia que você tinha, principalmente a respeito dele. Às vezes fazemos uma ideia de um Deus carrasco, às vezes temos uma ideia de um Deus santarrão, de um Deus que não aguenta desaforo, que não leva desaforo para casa, de um Deus punidor, de um Deus chicoteador, de um Deus justiceiro, ou de um Deus amoroso demais, ou de um Deus melancólico demais, ou de um Deus que massageia demais, ou de um Deus que deixa tudo passar barato, deixa tudo passar. Mas na verdade Ele é tudo isso. Mas Deus se resume em uma coisa: a essência de Deus é o amor. aleluia. E Ele te ama como filho, Ele te corrige como filha, Ele não te corrige como escravo, Ele não te corrige como devedor. Aleluia. E quando a palavra diz tetelestai, quando ela aponta para a cruz, existe uma frase dizendo lá tetelestai, que significa: o preço já foi pago por você. Aleluia. Às vezes é preciso Deus desconstruir uma visão errônea que nós temos, que talvez foi passada para nós através dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, ou dos nossos antigos líderes. A Bíblia vai contar que um homem religioso, está escrito no livro de Atos capítulo 9, ele vinha com tanto ódio, com tanta fúria,
E a Bíblia diz que ele foi direto no sinédrio, foi direto nos maiorais e disse: deixa eu caçar alguns crentes, deixa eu caçar alguns desses que estão professando o nome de Jesus. Eu quero procurar eles e quero degolar eles, quero matá-los, porque eles não estão fazendo a coisa certa. A Bíblia diz que Saulo era um homem muito rígido, religiosamente falando, conservador da lei, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos, um dos maiores filósofos da época, uma das maiores mentes brilhantes da época. Ele era um cara entendido, ele era um cara que tinha uma visão, ele era um cara que tinha uma ideologia, e ele defendia com unhas e dentes essa ideia. Ele defendia o Império Romano, ele defendia a sua religiosidade, a sua religião. Mas a Bíblia diz que um dia ele vem caçando, procurando os cristãos, e ele vem com uma equipe de soldado atrás dele. E a Bíblia diz que quando ele vem a caminho de Damasco, o próprio Jesus, em revelação, aparece diante dele, e com uma luz muito poderosa, aquele homem cai do pedestal, aquele homem cai no chão, e ele escuta uma voz. Os seus companheiros também escutam a mesma voz, mas não conseguem enxergar o que ele estava enxergando. Deus tem coisas específicas para algumas pessoas aqui nessa noite, que você que está do lado talvez não entenda o que está acontecendo com ela, talvez você que está do lado não entenda o que está acontecendo com ele, porque existirá uma revelação do Espírito específico para cada um de vocês nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor chega diante de Saulo, e ele diz: Senhor, o que tu queres? Quem és tu, Senhor? Na verdade, Saulo já sabia quem era que estava lá. Aleluia. Na verdade, ele queria dar uma de João sem braço. Senhor, quem é o Senhor? Quem é você, né, como diz o Tiririca? Quem é você? Jesus disse: ô Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Você está perseguindo os meus pequeninos, mas não pensa que você está perseguindo aos meus pequeninos, você está perseguindo a mim. Deixa eu falar para você, o processo que você está passando, a aflição desse tempo presente que você está passando, não se compara com a glória que há de ser revelada em você. Aleluia! O processo que você está passando, a perseguição que você está passando, não está perseguindo a você, está perseguindo o próprio Cristo, porque foi Ele que te adotou, foi Ele que te chamou, e Ele quem se responsabiliza por tudo que irá acontecer na sua vida. Glória a Deus. Quando Saulo se levanta, ele se levanta cego, e ele vai guiado pelos seus companheiros, e ele passa 3 dias de jejum, com fome, não come, não bebe, e ele encontra com um profeta chamado Ananias, através de uma revelação que ele já tinha tido. Essa revelação já tinha vindo a ele já sabia: olha, vai chegar um profeta chamado Ananias, e ele vai colocar a mão sobre a sua cabeça, e você vai tirar essa cegueira, você vai ser curado. Mas a partir desse processo, a partir disso que eu fizer na sua vida, vai acontecer coisas extraordinárias. Você hoje é perseguidor, mas amanhã você será perseguido por minha causa. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5: bem-aventurados que são perseguidos e maltratados por minha causa. Glória a Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Porque não foi só você não, querido. Não pense que é só você. Não pense que você é o bonitinho do papai. Você faz parte de uma geração que Deus chamou para passar pelo processo
E após esse processo, ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Ramadahamashi. Paulo saiu daquele lugar com uma revelação totalmente diferente. Eu acredito que ele chorou bastante. Ele disse: eu pensava que era uma coisa e a outra totalmente diferente. Eu acho que Saulo se lembrou quando ele estava diante da praça com uma pedra na mão, jogando no corpo de Estevão. E eu acho que essa revelação veio na hora. Eu tenho absoluta certeza que ele lembrou quando Estevão, sendo apedrejado, levantou as mãos para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o esposo está me chamando. Ele está me chamando. Pode me apedrejar, pode jogar pedra em mim. Aleluia. Eu estou vendo os céus se abrindo. Glória a Deus. A sua visão a respeito do processo de Deus vai mudar a partir de hoje, porque Deus está fechando, aleluia, essa grande campanha de libertação, essa grande campanha desse processo de Deus, dessas 7 semanas. Deus está fechando com uma palavra que vai bater de frente com aquilo que você tinha construído. Aleluia, Jesus. Talvez depois de hoje nunca mais o pastor Fernando me chame para pregar nessa igreja. Mas eu vou vir pelo menos tocar. Aleluia. Às vezes Deus precisa desconstruir para poder construir algo novo na sua vida. Segundo ponto. Coloca aqui para mim Hebreus capítulo 12, verso 25. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Aleluia. Veja que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Passa. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, mas também os céus. Em outra versão diz assim: ainda agora eu abalarei não somente as estruturas terrenas, mas também as estruturas celestiais. Aleluia. Bispo, o que é que o Senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, queridos, é que no processo Deus vai abalar tudo que é abalável. Aleluia. Para que o inabalável apareça, Deus vai desconstruir tudo que precisa ser derrubado, para que de fato o que é edificante, o que vai te proteger, comece a ser edificado na sua vida, na sua família, na sua história. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis capítulo 19, versículo 14. Deus traz uma das maiores revelações, desconstruindo e abalando coisas que precisavam ser abaladas dentro de um ministério de um crente, dentro de uma vida religiosa, dentro de uma visão distorcida de Deus. Deus começa a abalar, Deus começa a mover, Deus começa a fragmentar, Deus começa a tirar, Deus começa a balançar as águas, Deus começa a balançar a figueira, as
as folhas secas começam a cair, os frutos podres começam a cair no chão, e Deus começa a renovar a flora, a renovar a fauna. Deus começa a construir muralhas de proteção. Deus começa a fazer o que é certo, tirando o errado. Cadê? 1 Reis. 1 Reis capítulo 19, versículo 14. Parece que sonoplasta é um isso, né? E ele disse: eu tenho sido. Olha, volta um versículo antes. 13. Isso se deu que, ouvindo a Elias, ouvindo a voz do anjo, Elias ouvindo a voz do anjo, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meu Deus. Diga assim: Se Deus não é gente não, viu? O que é que você está fazendo aqui? E olha o que é que nós respondemos. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. E Deus tinha perguntado para ele se ele tinha sido extremamente zeloso. Deus tinha perguntado: o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Senhor, derrubaram os teus altares, Senhor, e mataram os teus profetas à espada, Senhor. E só eu, o profetão, só eu, o profeta, que vinha um exército de 100 e eu dizia: se sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mata vocês tudinho. Só eu que desmitualizei Baal diante de 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Jezabel. E eu ainda tirei onda com eles e disse assim: bote água aqui, que o meu Deus vai responder com fogo, sobre a minha palavra vai acontecer isso. Às vezes, crente, Deus vai abalar as suas estruturas, e você tenha muito cuidado quando você for cantar aquele hino: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sabe todas as feridas. Viu? Tenha muito cuidado com isso aí, porque quando Deus começa a abalar as estruturas, meu irmão, Meu Deus. tem que conhecer a Jesus para ficar de pé. Tem que saber que Ele é Pai. Não adianta conhecer apenas Ele como Senhor, tem que conhecer Ele também como pastor. Tem que dizer: o Senhor é meu pastor. Eu sei que não é Senhor, eu também sei que o Senhor é meu pastor. Aleluia. E nada me faltará. Não vai faltar tribulação, mas também não vai faltar bênção. Não vai faltar luta, mas também não vai faltar vitória. Não vai faltar escassez, mas também não vai faltar abundância. Aleluia. Esse é meu Deus. Aleluia, Jesus. O profeta Elias começa a dizer um monte de coisa que Deus não estava perguntando. Mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei. Estão agora buscando a minha vida para me matar também. Jesus não vai cair nesse joguinho de armação psicológica que muitas vezes nós queremos fazer. Jesus não vai cair nesse emocionalismo terapêutico que muitas vezes nós queremos fazer com Ele. Você não vai entrar na mente de Deus, meu irmão. Você não vai entrar na mente do Espírito Santo. Se Ele não entrar na tua mente, você não consegue entrar na dele. Mas se Ele se alinhar a sua mente será alinhada dele, e você pode abrir sua boca e dizer: eu tenho a mente de Cristo. Glória a Deus. Olha a revelação de Deus.
Coloque mais um versículo na frente, por favor. O Senhor lhe disse: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, hoje a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Nícia, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Maolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha o que aconteceu depois do processo. Eu quero que você pegue essa revelação aí, queridos, agora. Meu Deus. Olha o que aconteceu depois do processo. Olha o que aconteceu depois da ficha ter caído. Olha o que aconteceu depois de Deus chegar e dizer assim: se levanta daí, rapaz, tu está enganado. Eu ainda reservei 7.000 profetas que não beijaram o pé de Baal, que não se ajoelharam, que não se prostraram, que não foram para a prostituição. Eu reservei, não é só tu não. Não é só tu que é bonitinho do papai, não. Existem outros bonitinhos também. Deus maravilhoso. Olha a revelação. Um profeta nacional se torna um profeta internacional. Ele agora vai ungir rei, ele agora vai ungir sacerdote, ele agora vai ungir outro profeta. Era um cara que só atuava dentro de Israel, e agora está atuando em outros estados, em outros países. Deus está fazendo você passar por esse processo, porque Ele quer ampliar as tendas na sua vida. Isaías capítulo 42 diz assim: olha, prepara a tua tenda, estende bem as tuas estacas, fica as estacas, porque o tempo